Quais são os cuidados que precisa ter em relação à cessão de mão de obra? Como é que funciona a cessão de mão de obra para o MEI? Então eu tenho uma pessoa jurídica e eu vou contratar um processo de cessão de mão de obra. Então um prestador de serviço que vai executar um serviço habitual ou não, um serviço que seja relativo ao fornecimento de mão de obra. Que tipo de serviço seria esse, por exemplo? Um serviço, por exemplo, de hidráulica, um serviço, por exemplo, de pintura, um serviço de manutenção. E aí há uma alocação de um profissional para fazer esse serviço, ou do próprio profissional que seria do MEI. O MEI ele poderia ter um empregado, então poderia de repente ser um profissional que fizesse esse serviço. Como é que funciona isso? Pode realmente? Olha, poder pode, mas existem algumas regras. Primeiro que o que pode eu vou até ler aqui, ó. O que pode é hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção ou reparo de veículos. Essas são as exceções que permitem ter a cessão de mão de obra. Essa é a primeira regra. Agora, ao contratar esse serviço, quem está contratando vai ter que pagar uma taxação maior de 20% sobre esse valor. Então ele vai ter esse acréscimo. Ele vai ter que incluir também essa empresa que foi contratada dentro da folha de pagamento. Então, via de regra, não tende a ser muito vantajoso não, seria mais ou menos a mesma regra que você teria para contratar um autônomo, tá? Então precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque ao você fazer a contratação, tomar esse serviço e você porventura passar por um processo de fiscalização, você vai ter essa situação que pode te gerar problema. Outra coisa também é que se for por uma empreita, tá? Vamos imaginar que não é uma cessão de mão de obra frequência, mas uma empreita de um serviço específico. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, eu tenho que fazer um processo aqui de manutenção, e aí eu contrato um processo de empreita para fazer esse processo de manutenção aqui. A regra também se aplica igualmente. Então precisa ficar muito atento, porque tem muita gente que está contratando o MEI de forma irregular e lá na frente pode ter problema. Até mesmo, vamos imaginar que você fez, por exemplo, uma ampliação do imóvel, fez uma mudança no seu imóvel, por exemplo, e você contratou vários prestadores de serviço. Na hora de você validar, por exemplo, isso perante o INSS, provavelmente você vai ter algum tipo de confronto que pode te gerar problema em relação a isso. Por isso precisa tomar muito cuidado, porque tem regras próprias. Essas regras estão dispostas lá no portal do empreendedor. É bom você consultar lá, tá bom? Como é que você sabe se a pessoa é MEI ou não? É simples. Ao entrar ali no cadastro da pessoa jurídica, a consulta do Simples Nacional, vai aparecer que ele é um Simples Nacional e que é cadastrado ali como MEI. Então você tem condições de saber que é um microempreendedor e tem que tomar esse cuidado, tá bom?